Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Quando nos entregamos a Cristo, ocorre uma mudança profunda em nossa vida. A Escritura afirma que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios 5,17. Isso significa que a velha vida, marcada pelo pecado e pela separação de Deus, dá lugar a uma nova existência, fundamentada na graça e no perdão. Esse novo nascimento não é um simples ato exterior, mas uma transformação interna que reflete a obra redentora de Cristo. A mudança é tão radical que aquilo que antes nos definia como as falhas e as fraquezas humanas perde seu poder. Ao aceitarmos a obra de Cristo, somos restaurados, não apenas no nosso comportamento, mas também em nossa identidade e propósito. Essa nova criação nos convida a viver em conformidade com os princípios do reino de Deus, nos capacitando a ser luz e sal neste mundo. O poder da redenção não só nos liberta do pecado, mas nos conduz a uma vida de plenitude, refletindo o caráter de Cristo em tudo o que fazemos. A renovação da mente é essencial para a vida cristã. Em Romanos 12:2, somos instruídos a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente, para que possamos discernir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso implica em uma mudança profunda na forma como pensamos e vemos a vida. O mundo oferece muitas distrações e filosofias que podem nos desviar do caminho de Deus. No entanto, ao meditarmos nas Escrituras e buscarmos a sabedoria divina, nossa maneira de pensar é ajustada. Não mais somos guiados pelas tendências passageiras deste mundo, mas pela vontade soberana de Deus. Assim, a renovação da mente nos torna mais sensíveis à direção do Espírito Santo e nos fortalece para viver conforme a vontade de Deus, mesmo em tempos de adversidade. Em Cristo, recebemos uma nova natureza que nos capacita a viver de maneira diferente do que vivíamos antes. Efésios 4:24 nos ensina a nos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e santidade da verdade. Isso significa que, ao nos tornarmos novas criaturas, nossa natureza humana, corrompida pelo pecado, é substituída por uma nova identidade, moldada pela santidade de Deus. A velha natureza, marcada pelo egoísmo, orgulho e pecados, é deixada para trás e somos capacitados a viver uma vida de justiça e retidão. Porém, essa mudança não é automática. Ela requer uma entrega contínua ao Espírito Santo, que trabalha em nós para moldar o caráter de Cristo. Embora a luta contra a carne ainda seja uma realidade, em Cristo somos mais do que vencedores, pois sua graça nos fortalece a viver de acordo com sua vontade. A nova natureza em Cristo nos torna pessoas capazes de refletir seu amor, bondade e justiça no mundo. O fruto do Espírito é uma das maiores evidências de que estamos vivendo uma nova vida em Cristo. Em Gálatas 5:22-23, Paulo descreve as virtudes que devem florescer em nossos corações quando somos guiados pelo Espírito Santo: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas qualidades não surgem de nossos próprios esforços, mas da presença de Deus em nossas vidas. Quando nos entregamos a Cristo, o Espírito Santo começa a moldar nosso caráter, fazendo com que as virtudes de Cristo se manifestem em nosso comportamento. Essas qualidades não são apenas para nosso benefício pessoal, mas também para a edificação do corpo de Cristo e para a nossa missão no mundo. Em uma sociedade marcada pela violência, pelo egoísmo e pela inconstância, o fruto do Espírito se torna um testemunho vivo do poder transformador de Deus. À medida que permitimos que o Espírito nos guie, começamos a refletir as qualidades divinas em nosso dia a dia, sendo luz para o mundo. Viver em Cristo exige que nos separemos dos padrões do mundo. Em João 15:19, Jesus diz: "Se fosses do mundo,
o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso, o mundo vos odeia. Essa separação não significa uma retirada do mundo, mas a chamada para viver de maneira diferente. O mundo oferece seus valores, que muitas vezes são contrários à vontade de Deus: egoísmo, materialismo, imoralidade. Quando aceitamos a Cristo, nossa identidade é alterada e já não nos conformamos com os padrões mundanos. Somos chamados a ser diferentes, a viver com base em princípios eternos e a refletir a santidade de Deus. Isso, muitas vezes, nos coloca em confronto com as ideias e práticas do mundo, mas é justamente essa diferença que nos torna luz e sal. A separação do mundo é um convite para viver em conformidade com os padrões divinos, sendo exemplos de justiça, misericórdia e amor em meio à escuridão. A luta contra o pecado continua, mesmo após sermos feitos novas criaturas em Cristo. Em Romanos 6, 6, 7, Paulo nos ensina que sabemos que nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Embora em Cristo tenhamos liberdade do poder do pecado, ainda somos tentados e desafiados pela carne. O pecado não desaparece automaticamente da nossa vida, mas ao nos entregarmos a Cristo, recebemos o poder de resistir e vencer as tentações. A graça de Deus, que nos justifica, também nos santifica, capacitando-nos a viver de maneira justa. A luta contra o pecado é uma batalha contínua, mas em Cristo somos mais do que vencedores. Não estamos mais escravizados pelo pecado, pois somos libertos pela obra redentora de Cristo. A verdadeira liberdade é viver em obediência a Deus, resistindo ao pecado e vivendo conforme a sua vontade. Em Cristo recebemos uma esperança eterna. Em 1 João 3:2, o apóstolo escreve: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. A nova vida em Cristo nos dá a certeza de que a nossa história não termina neste mundo. A realidade da vida eterna transforma a maneira como vemos as dificuldades e provações deste tempo presente. Embora o sofrimento seja real, sabemos que ele é passageiro. A esperança da glória futura nos capacita a perseverar, pois sabemos que a nossa recompensa é eterna. A transformação final, quando nos tornarmos semelhantes a Cristo, é o grande propósito de nossa fé. A esperança da eternidade nos dá a força para enfrentar os desafios, sabendo que nossa verdadeira cidadania está nos céus e que em Cristo seremos completamente renovados e glorificados. A oração é uma das maiores dádivas de sermos novas criaturas em Cristo. Em Filipenses 4, 6, 7, Paulo nos exorta: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A oração é o meio pelo qual podemos nos conectar com Deus, expressando nossos medos, desejos, gratidão e adoração. Ela nos permite experimentar a paz que só Ele pode oferecer, uma paz que transcende as circunstâncias. Em meio à ansiedade e aos desafios da vida, a oração nos fortalece, nos renova e nos lembra da fidelidade de Deus. Como novas criaturas, temos a liberdade e o privilégio de nos aproximar de Deus em qualquer momento, sabendo que Ele nos ouve e nos ama. Viver como novas criaturas em Cristo nos chama a ser testemunhas de sua obra redentora no mundo. Em Mateus 28, 19 e 20, Jesus nos comissiona a ir e fazer discípulos de todas as nações. Isso implica em um compromisso com a missão de compartilhar o Evangelho e viver de acordo com os princípios de Cristo.
Não se trata apenas de pregar com palavras, mas de viver de maneira que reflita o amor, a graça e a verdade de Deus. Nossa vida, nosso comportamento e nossas atitudes devem ser um testemunho vivo da obra de Cristo em nós. O mundo precisa ver a diferença que Cristo faz em nossas vidas, e somos chamados a ser luz em um mundo de escuridão. A missão de fazer discípulos é um chamado para todos os cristãos, e como novas criaturas, devemos viver para cumprir essa missão com coragem e fidelidade. A vitória final já foi conquistada por Cristo na cruz. Em Romanos 8:37, Paulo nos assegura: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A nova vida em Cristo não é isenta de desafios, mas nos dá a certeza de que a vitória está garantida. Mesmo nas dificuldades, podemos confiar que em Cristo somos mais do que vencedores. Ele venceu o pecado, a morte e o mal, e nós em Cristo compartilhamos dessa vitória. A vitória final será consumada quando, em sua vinda, seremos transformados e levados para a eternidade com Ele. Enquanto isso, vivemos em confiança e esperança, sabendo que a vitória de Cristo é nossa vitória. Com Cristo, somos mais do que vencedores, e nada pode nos separar do seu amor. Vivemos tempos de incertezas, onde as dificuldades diárias nos confrontam com a fragilidade humana e as provações parecem não ter fim. No entanto, é justamente nesse cenário que encontramos a oportunidade de refletir sobre as verdades eternas de Deus. A Bíblia nos ensina, de maneira clara e profunda, que aqueles que estão em Cristo se tornam novas criaturas, transformados pelo seu amor e sua graça. Em um mundo marcado pela superficialidade e pelo egoísmo, somos chamados a viver como luzes que iluminam a escuridão, a viver com uma mente renovada, separada dos padrões mundanos e imersos na sabedoria divina. As Escrituras nos alertam que, apesar das tribulações, podemos encontrar força na fé e na confiança plena de que o Senhor está conosco, conduzindo-nos a um propósito maior. As lutas são reais, mas não são em vão, pois em Cristo somos mais do que vencedores. Ele não nos abandona em nenhum momento, e sua paz excede todo entendimento, guardando nossos corações e nossas mentes. Que ao olharmos para os desafios da vida, possamos lembrar que nossa esperança não está nas circunstâncias, mas em aquele que é eterno e imutável. Que nossa fé nos impulsione a ser mais como Cristo a cada dia, refletindo sua bondade, sua paciência, sua justiça e seu amor. E ao fim de tudo, podemos descansar na certeza de que, independentemente das tempestades que enfrentamos, Deus está no controle de nossa vida, guiando-nos com sua mão fiel. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Fico imensamente grato pelo seu tempo e pela sua atenção. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Isso ajuda muito a divulgar o trabalho e a nos motivar a trazer mais conteúdos incríveis para você. Ao se inscrever, você também ficará por dentro de todas as novidades que estão por vir. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar crescendo e trazendo sempre o melhor. Agradeço de coração e espero te ver no próximo vídeo. Até mais.